Amém, igreja. Você pode se sentar. Bom dia a todos, a graça e a paz. Bom dia para vocês que nos assistem pela internet. O desejo do meu coração é que o Senhor fale ao seu coração, como Ele já falou ao meu. E hoje eu sei que o Espírito Santo tem algo muito especial para comunicar na sua vida. Amém? Bom, queridos, você já parou para pensar que talvez alguma área da sua vida esteja fora de controle? Parou para pensar sobre isso? Acha que não? Deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Você já ficou acordado até tarde quando sabia que precisava dormir? Você já comeu e bebeu mais do que seu corpo precisava? Devia fazer exercícios físicos e não fez? Sentiu que deveria fazer alguma coisa que era certa, mas fez justamente o que era errado? Não deveria ter sido egoísta e foi? Não deveria ficar ansioso e ficou? Não deveria explodir em ira, mas explodiu? Não deveria mentir, mas mentiu? Não queria procrastinar, mas procrastinou? Se a sua resposta foi sim, alguma dessas perguntas, bem-vindo ao caminho da restauração. Então, cada um de nós, se identifica com alguma coisa, e às vezes a gente fica pensando em pecados grandes, mas o que mina nossas vidas, nossos casamentos, é justamente as coisas corriqueiras. Até aquele dia que aquela pessoa que você não esperava toma uma atitude que ninguém entende e você pensa, nossa, como isso pode acontecer? Mas as coisas vão acontecendo dia a dia, até que um dia explode. Mas a boa nova é que na palavra de Deus existe um caminho para a gente trilhar. Esse caminho é um caminho bem conhecido, é o caminho da santificação, e que a gente vai chamar hoje do caminho da restauração. Paulo fala sobre isso. Então abre aí a sua Bíblia, ou acessa o seu aplicativo, você que está em casa também. Na epístola de Romanos, Paulo aos Romanos, a gente vai ler aqui o capítulo 7, o 15 ao 20. Romanos, capítulo 7, 15 a 20. Enquanto vocês estão abrindo aí, quero me apresentar mais uma vez. Eu sou Márcio, sou um discípulo amado de Jesus, eu luto com a codependência emocional, ela se manifesta na minha vida com procrastinação, aquele desejo de deixar tudo para depois, desejo de controlar pessoas e situações, no sentido de achar que se eu não estiver presente as coisas não vão sair do jeito certo, dificuldade de dizer não para poder agradar as pessoas, para poder ser aceito, entre outras mazelas. Mas o mais importante é que só por hoje eu estou livre. Amém? Vamos ler o texto? Romanos 7, 15 a 20. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, a Tua palavra foi lida, eu sei que ela penetra nos nossos corações e ela pode promover transformação. E que eu te peço, Pai, nessa manhã, que Teu Santo Espírito possa quebrantar os nossos corações, que possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver aqueles caminhos, Pai, que não são bons aos Teus olhos. E como o apóstolo Paulo fez, Senhor, abrir o coração e a mente para a mudança, para a transformação, admitindo que há algo errado em nossas vidas, que há algo fora de controle, mas que temos um Deus que é todo-poderoso, que pode transformar nossas vidas. Pai, que nenhum de nós, discípulos de Jesus, se conforme, Pai, em caminharmos de uma maneira que não Te agrada, fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo. Mas que a cada dia, Pai, possamos estar na Tua presença e pedir que o Teu Espírito Santo vasculhe os nossos corações, para ver se há em nós algum caminho mau, para nos livrar, Pai, tirar desses caminhos. Hoje, Pai, queremos trilhar juntos aqui o caminho da restauração. Fala, Pai, poderosamente aos nossos corações. É o que eu Te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, nesse caminho da restauração, a primeira coisa que a gente observa nesse texto aí, foi que Paulo
e a gente sabe quem foi Paulo, um grande pregador, grande evangelista da sua época, fez uma obra poderosa, maravilhosa, escreveu boa parte do Novo Testamento, e esse homem, então, olha para dentro de si e ele vê que há algo de errado com ele. Você pode observar isso na sua vida? Você já percebeu que você quer fazer o bem, mas você acaba fazendo mal? Não é assim? Ou essa lei só habita em mim? A gente quer fazer o que é certo, mas a gente faz errado. Todo dia a gente acorda com aquela disposição: hoje eu vou acertar com a minha esposa, eu vou acertar com meu filho, eu vou acertar no trabalho, eu vou acertar no trânsito. E no final do dia, você só precisa contemplar que você fez tudo de novo, e tudo de novo. Mas hoje, o Espírito quer falar com você que existe um outro caminho a ser trilhado, que há transformação. Quando eu cheguei aqui de manhã, conversei com uma irmã rapidinho, e ela falou: pastor, eu tenho visto mudanças na vida do meu marido. Ele trilhou o caminho da restauração, e agora ele começou a ter uma nova caminhada com Cristo. Às vezes, a gente está muito tempo dentro de uma igreja, caminhando, conformado com o nosso jeito de viver. Mas eu quero te dizer que existe uma forma melhor de viver. Você está a fim de experimentar essa nova forma? Amém? Então vamos seguir. Primeira coisa que Paulo fala aí: sair da negação. Vamos ver o texto. Vamos ler ali o 7, 18, parte A. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Aqui Paulo está falando da sua natureza pecaminosa, tá? Ele não está falando da carne e corpo, mas da natureza pecaminosa. Então, quando ele olha para essa natureza, ele vê que não existe nada de bom. E ele fala: poxa, como eu vou lidar com isso? Primeiro passo, então, você precisa sair da negação. Que área da sua vida, e eu falei áreas muito simples aqui, mas que área da sua vida está fora de controle? O que você precisa fazer para mudar? Aquele objetivo que você fez agora, recentemente, no final do ano, dizendo que esse ano você ia para a academia, nesse ano você ia se alimentar melhor, nesse ano você ia estudar, ia realizar aquele sonho que você tem há muito tempo, e agora já estamos em fevereiro e parece que nada mudou. E aí você vê mais um ano passar e mais outro ano, mas esse é o momento da mudança. Amém? Então, a primeira coisa, para que essa mudança aconteça, você precisa sair da negação. Você precisa parar de fazer de conta que nada está acontecendo. Alguém já deve ter falado para você: poxa, você é meio nervosinho, né? Você é meio irado. Poxa, no trânsito, para que fazer isso? E aí você: não, está tudo tranquilo, a culpa é do outro. E aí, daqui a pouco, você está fazendo a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. Até que um dia, as coisas saem mesmo do controle. Então, o primeiro passo, se você quer mudar essa história na sua vida, é admitir. Se alguém falar alguma coisa para você, para pelo menos para pensar. A pessoa, né, aos casados aqui, a pessoa que nos dá mais feedback, né, e que a gente deveria parar mesmo para ouvir, é o nosso cônjuge, né, o esposo, a esposa, e eles estão nos dando toque todos os dias, mas a gente parece que não quer ouvir, parece que não quer admitir, né? Mas se você parar para pensar e ver que mais de uma pessoa está te falando sobre aquilo, chegou a hora de mudar. Então você precisa sair da negação. Paulo sai da negação e reconhece que não há nada de bom na sua natureza carnal, obstinada a transgredir a lei de Deus. Por mais que tenta fazer o que é correto, no fim acaba fazendo o que é errado, ao tentar cumprir a lei com as suas próprias forças. Então, queridos, o nosso problema não é falta de lei, não é falta de regulamento. Onde a gente vai, tem uma lei, tem um regulamento. Só que não há em nós a força para a gente obedecer. A gente acaba transgredindo. E é sobre isso que Paulo está falando. Lei, nós temos de sobra, mas e obedecer a lei? A gente não consegue. A lei não consegue entrar em você e mudar o seu comportamento. Ela só aponta o que está certo e o que está errado. No Manual de Caminhada de Restauração, página 39, do Celebrando a Restauração, ele diz o seguinte, sobre a negação. A negação é um falso sistema de crenças, sem base na realidade, e um comportamento autoprotetor, que nos impede de encarar honestamente a verdade. A negação é parte da nossa doença, que diz que não temos nenhum problema, que nos leva a minimizar seus efeitos ou culpar outras pessoas pelas nossas dificuldades. Então, a gente sempre acha que o problema está na outra pessoa.
Pessoas que se casaram várias vezes, né, se divorciaram, se casaram, elas acreditavam, né, nesse falso pretexto de que o problema é sempre a outra pessoa, até chegar um momento que ele descobre, eu acho que o problema sou eu mesmo. Então ele sai da negação e vê que precisa acontecer uma mudança nele, não é a outra pessoa. Então nós temos esse jeito de pensar que sempre, se o outro mudar, as coisas vão melhorar. A gente nunca consegue olhar para nós mesmos. Então, primeiro passo, se você quer uma mudança na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, é olhar para dentro de você mesmo e falar, poxa, talvez tenha alguma coisa errada comigo, né? E eu estou disposto a sair da negação. Você está disposto a sair da negação? Está disposto a admitir que pode ter algo errado na sua vida? Esse é o primeiro passo, querido, para a cura. Se você não está disposto a fazer isso, você vai ainda trilhar um pouquinho esse deserto. Mas o deserto tem dia e hora para acabar, depende de você. Mas no momento que você admitir, cara, existe um elefante aqui na sala, né? Está todo mundo vendo e eu estou fazendo de conta que ele não existe, né? Aquela figura que a gente sempre mostra aqui, de um elefante pintado da cor do papel de parede, numa sala de apartamento. E todo mundo se assusta com aquilo e aquela mulher que está lendo o livro diz, não, que elefante? Não existe um elefante. Talvez exista um elefante aí na sua vida, está todo mundo vendo, mas você está resistindo a admitir. Em algum momento nas nossas vidas, né, nessa caminhada de restauração, a gente vai ser confrontado. E a negação, ela é tão forte que, muitas vezes, só quando a gente chega no fundo do poço, quando a dor é maior do que a negação, é que a gente quer sair dela, ou tenta sair dela. Então, quando você não encontra mais nada para segurar, você fala, cara, agora não tem mais jeito, eu vou ter que sair, eu vou ter que admitir. Mas não precisa chegar a esse ponto, porque às vezes esse ponto é irreversível, em um casamento, em um trabalho. Você não precisa chegar até o fundo do poço. Você pode hoje mesmo parar e falar, poxa, não vou deixar chegar a esse ponto, de perder a minha esposa, perder o meu marido, perder meu emprego. Hoje eu posso admitir e mudar. Amém, igreja? Vocês estão acompanhando? Ok. O caminho da restauração consiste também, segundo Paulo, em aceitarmos a nossa impotência. Veja aí, ainda no versículo 18, a parte B. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. É a impotência. Então, você sabe que existe um problema, você luta com esse problema todo dia, como eu me apresentei aqui, eu luto com a procrastinação, queridos. Eu tenho vontade de deixar tudo para depois, principalmente se essa coisa não me dá nenhum prazer, né? Tem muito a ver com hedonismo. Então, se é uma coisa chata que eu não quero encarar, eu vou empurrando com a barriga. E isso só vai me trazendo mais problemas. Mas, um dia de cada vez, eu decido a não procrastinar. Então, a gente mata um leão todo dia, né? Então, para chegar aqui e falar para vocês, queridos, eu luto com isso, mas só por hoje eu venci. E é um dia de cada vez. Não adianta você pensar, o ano todo eu não vou fazer isso. Viva um dia de cada vez, certo? Mas, quando você lidar com essas lutas pessoais que você tem, você vai notar algo. Eu sou impotente, eu tento mudar. Quem já tentou mudar algum hábito, algum mau hábito? Levanta a mão aí. Todo mundo, né, gente? Obrigado. É assim. Só que você só tenta para se ver derrotado no momento seguinte. Não é assim? Eu também já lutei com várias coisas, né? Eu já compartilhei aqui várias vezes. No início do meu casamento, eu tinha problemas de relacionamento, eu tinha problemas, doenças emocionais, e eu explodi em ira. E várias vezes eu disse para minha esposa, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais explodir em ira. Eu não vou ser mais violento com meus filhos, né? E eu fui violento com meu filho mais velho, principalmente. Mas eu vivi uma doença emocional. Era um problema que estava relacionado à falta de perdão. E aquela falta de perdão em relação a uma pessoa provocava aquela ira dentro de mim. E os pretextos exteriores, né, eu usava para explodir em ira, extravasar aquela dor que estava aqui dentro. Mas quando eu me posicionei, né, e cheguei ao fundo do poço, né, quando minha esposa falou, não quero mais, esse casamento acabou aqui. E aí eu não tinha mais onde me segurar, já que eu tinha pensado, né, tinha estabelecido que a minha última chance de ser feliz, pensamento totalmente equivocado, né, era no casamento, e agora tudo aquilo que eu tinha apostado e investido estava acabando, então agora eu estava no fundo do poço. E aí a dor foi maior do que a negação, foi no momento que eu saí. Mas me deparei com uma realidade, eu quero mudar, mas eu não consigo, eu sou impotente.
E aí eu fui buscar ajuda. Então, no passo da impotência, né, nesse momento, você precisa ter humildade para admitir que sozinho você não vai conseguir. E você precisa de ajuda. E onde que está a ajuda? Aqui, na igreja, o corpo de Cristo. Você entendeu por que você não pode ser desigrejado? Porque a cura se dá aqui, queridos. Deus não vai descer do céu e fazer algo aqui, Ele vai usar a igreja. Ele já fez isso no passado, as teofanias. Ele agiu diretamente, mas depois da igreja, Ele age por meio da igreja. É claro que Ele age do jeito que Ele quiser, mas no geral Ele vai agir por meio da igreja. Por isso que você não pode estar fora daqui. E aí, admitindo a sua impotência, aceitando que você é impotente, como Paulo fez, começa a abrir uma possibilidade de Deus atuar na sua vida. Ele é o dínamos, Ele é a potência. Amém? E aí, o que a gente pode concluir disso aqui que Paulo está falando, né? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Agora, depois de sair da negação, Paulo aceita a sua impotência para mudar aquilo que faz e que não agrada a Deus. Mas ao invés de se sentir derrotado, ele sabe que Deus tem todo o poder e pode mudar o seu coração e operar nele tanto querer quanto fazer. Filipenses 2,13, Paulo vai dizer o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês, em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém, igreja? É Deus que opera, tanto o seu querer quanto o realizar. Então, se você vem lutando com um determinado tipo de comportamento e você simplesmente não tem vitória, experimenta hoje entregar essa área da sua vida ao Senhor. Faça isso, meu irmão, minha irmã, sinceramente. Fala: Senhor, eu não consigo vencer a ira. Todo dia eu tento só para me ver mais uma vez derrotado. E aí você: agora eu entrego ao Senhor. Essa área é sua. Eu me arrependo de ter feito isso. E você vai experimentar algo que vai acontecer com você de dentro para fora. Agora não é mais você lutando, é o Espírito lutando em você. E quando você menos percebe, as pessoas começam a falar: poxa, você não está tendo mais aquele comportamento. Algo mudou em você. E aí você se surpreende: como assim? Eu lutei a vida toda, né? Meio que legalista, tentando aplicar a lei de dentro para fora em mim, nada mudava, e agora eu saí da negação, eu admiti que eu sou impotente, eu aceitei isso e entreguei para quem tem poder. E esse é o segundo passo. E Paulo faz isso. O manual de restauração vai dizer o seguinte sobre isso: somos impotentes diante de quase tudo que tentamos controlar. Pessoas, circunstâncias, nossa compulsão, o futuro, sentimentos, eventos da vida. Admitir nossa impotência é essencial para quebrarmos o ciclo da dependência. Nós nos acostumamos a esse ciclo, mas somente saindo dele e entrando em uma nova fase de estabilidade é que encontraremos um novo equilíbrio saudável. O ciclo da dependência, queridos, é assim, ó. Você tem uma frustração, algo não saiu do seu agrado. Você vai procurar em seguida algo que possa preencher esse vazio. Pode ser pornografia, álcool, drogas, explodir em ira, algum tipo de comportamento. Depois que você fez aquilo, bate o arrependimento, a culpa. E aí você vai buscar de novo saciar aquilo, praticando aquela mesma coisa, e esse ciclo não acaba nunca. Você se vê nisso a vida toda. Até que você para, decide sair da negação, admite ser impotente e você quebra esse ciclo. Agora eu me frustrei, mas eu não vou explodir em ira. O que eu vou fazer? Eu vou procurar algo diferente. Eu vou sair do caminho da recaída. E aí você estabelece no seu coração, direcionado pelo Espírito Santo, o que você vai fazer. O Celebrando, ele funciona normalmente na sexta-feira. Sabe por quê? Porque é o dia do happy hour. É o dia que a pessoa que é dependente vai se drogar, vai se alcoolizar, vai se prostituir e tantas outras coisas. Então, para quebrar esse ciclo, o Celebrando funciona na sexta, né, no encontrão. E aí, a pessoa que ia se drogar, agora ela vai para o encontrão. E lá ela vai encontrar um grupo de partilha para ela falar sobre a compulsão dela, para botar para fora aquilo ali. Então, ela substitui. Então, nesse comportamento destrutivo que você tem, né, nessa sua dependência, você precisa encontrar algo direcionado pelo Espírito Santo para substituir esse comportamento. Porque toda vez que eu faço determinada coisa, toda vez que eu tenho determinado tipo de frustração, dispara um gatilho em mim e eu vou fazer exatamente aquilo que eu não deveria fazer. O que eu vou fazer para substituir isso? Então, agora é o momento de buscar ajuda. E a ajuda está aqui.
A igreja hoje, a IBM, ela tem muitas ferramentas. Tem os cursos da família, casais, homem ao máximo, mulher única, e por aí vai. Só não procura quem não quer. Ferramentas tem, tá? E aí, você precisa se decidir a buscar essa ajuda. Vai atrás. E não é um curso só. Não são cursos que transformam a nossa vida. É o Espírito. Mas nesse conjunto da obra, você vai aqui, faz uma coisa, faz outra ali, e o Espírito vai falando e vai te transformando. O que você não pode fazer é se conformar com a situação que você se encontra hoje. Por quê? Uma hora a casa cai. Não é assim? E aí são os sustos que a gente leva na vida com pessoas de quem a gente nunca esperava aquele tipo de comportamento e, de repente, a bomba explode e aquilo acontece. Mas aquilo não aconteceu ali. Ele vem acontecendo todos os dias, até que um dia a casa cai. Então, precisamos hoje olhar para dentro de nós e observar que tipos de comportamento destrutivos têm me acompanhado todos os dias, que têm machucado as pessoas, afastado as pessoas de mim, atrapalhado o meu casamento, o meu trabalho, a minha faculdade. Eu não estudo, eu deixo tudo para a última hora. A procrastinação é um comportamento doentio, né? Quem tem isso precisa tratar, porque isso traz prejuízo para a sua vida. Um dos prejuízos é a ansiedade, porque como você deixa tudo para a última hora, depois vem a ansiedade, porque não vai dar tempo de resolver. E aí você sofre com mais um problema. Tá certo? Então, saia da negação, admita que você é impotente. Você está tentando mudar pelas suas próprias forças? Experimente admitir que não tem poder de mudar a si mesmo. Pare de tentar de brincar de ser Deus. Entregue a Ele essa área de sua vida e experimente seu poder agindo em você, te restaurando de dentro para fora. Pare de brincar de ser Deus. Você não tem poder, meu irmão. Quem tem poder é Deus. Entrega a Ele essa área da sua vida. Amém? E o último tópico aqui da mensagem, que a gente tira aqui desse texto, né? A gente aprende aqui desse texto do apóstolo, escrito para a igreja de Romanos, é partilhar para ser curado. Então, o caminho de restauração consiste, primeiro, sair da negação. Segundo, admitir que eu sou impotente para mudar a mim mesmo. E o terceiro, partilhar o problema, né? Partilhar para ser curado. No versículo 19 aí, você pode acompanhar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então, Paulo escreve uma carta, isso aí foi entre 51 e 57, né, depois de Cristo. Ele escreve uma carta para uma igreja que ele não conhecia, a igreja em Roma. A igreja em Roma ela não foi iniciada por nenhum apóstolo, provavelmente por aqueles judeus que estavam lá no dia do Pentecostes e foram para lá e iniciaram lá a igreja. E Paulo queria conhecer essa igreja e queria usar essa igreja como base para ele ir para a Espanha pregar o evangelho. Ele não sabia em que circunstâncias ele ia chegar naquela cidade, mas o fato é que ele escreve uma carta. Você já escreveu uma carta? Quem já escreveu carta aqui? Tem bastante jovens aqui, né? Jovem não escreve carta, né? É outro papo. Mas eu já escrevi muitas cartas. A Nilce, ela tem as cartas que eu escrevia para ela, né? Bem bonitinhas, né? Estão guardadas numa caixa lá, quando a gente namorava. E é muito legal você ler aquilo ali, né? Mas Paulo escreve uma carta, e carta a gente sabe que é uma coisa íntima, né? Quando a gente escreve a carta, a gente coloca ali no nosso coração. E Paulo escreveu uma carta para pessoas que ele não conhecia. E o que Paulo fala nessa carta? Dos seus defeitos. Olha que miserável homem que eu sou, olha que eu tento fazer o bem e faço o mal. Já pensou, pastor Cristo? O senhor vai pastorear uma igreja, o senhor pretende, aí o senhor escreve uma carta para a igreja, gente, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu quero fazer coisa boa e só faço coisa ruim. Será que essa igreja ia querer o pastor Cristo? Né? Mas Paulo abre o coração dele para a igreja. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, de quando você abre o coração e aterriza e mostra para as pessoas quem você é, que você tem problemas sim, que você é um pecador comum, mas está debaixo da misericórdia do Senhor, lutando a cada dia, um dia de cada vez, as pessoas passam a amar mais você. Isso não denigra a sua imagem. Denigra a imagem, gente, é a gente ser hipócrita. É a gente dizer que é uma coisa que não é. E uma hora, quando o mar da nossa vida se agitar, o que você vai vir à tona. Ou vai ser na sua casa, ou vai ser aqui na igreja, ou no trânsito, ou em algum lugar.
Quem você é vai aparecer, vai vir à tona. Então é melhor que você seja sincero com você mesmo, saia da negação, admita a sua impotência e busque ajuda, busque a partilha, porque partilhar traz cura. E nesse momento que Paulo fez isso para aquela igreja, a igreja não passou a duvidar de Paulo ou rejeitar Paulo. Tanto que quando Paulo faz a viagem, que ele sofre o naufrágio, né, ali na ilha de Malta, aquele negócio todo, quando ele chega, não em Roma, mas perto de Roma, uma comitiva da igreja sai de Roma e vai receber Paulo, com muito carinho. Então, o fato dele ter revelado, dele ter mandado aquela carta dizendo o que ele era, né, como ele lidava com aquelas coisas, não afastou as pessoas dele. Eu lembro que quando me convidaram para plantar o CR lá em Natal, na igreja, antigamente Igreja Batista Cidade Jardim, hoje Igreja Batista Cidade, eu fiquei meio preocupado, falei, puxa, eu sou pastor, né? Aí eu vou ter que abrir a minha vida ali com os irmãos, não vai dar certo esse negócio, né? O pessoal vai saber quem eu sou, aí o pessoal não vai me respeitar mais, né? Porque pastor tem que ser diferente, tem que ser santo. E fui com essa ideia pré-concebida, né? E começamos a trabalhar ali e plantar o CR. Na verdade, queridos, eu precisava mesmo do CR, né? Eu achava que eu estava ali só para plantar mais um ministério, mas Deus queria mesmo era trabalhar comigo. Havia e ainda há coisas, né, a serem transformadas em mim. E, na verdade, eu me deparei com uma outra realidade. Quanto mais eu me abria, mais empatia as pessoas tinham comigo e mais o ministério ficou amoroso e gracioso. Então, o fato de você se distanciar das pessoas e para que elas pensem que você é santo demais e tenham você como aquela pessoa irrepreensível, uma hora isso desconfigura. Então, é melhor você mostrar para as pessoas quem você é de verdade, que você tem áreas da sua vida que você precisa de ajuda, de luta, que você é um ser humano comum, lutando e tentando servir a Deus, e tentando se parecer mais com Jesus a cada dia, do que ser pego de surpresas nos momentos que você não consegue vigiar. Ninguém consegue vigiar 24 horas. Uma hora você pisa na bola. Acontece isso muito no trânsito, né? Às vezes você vai xingar o cara que te fechou e o cara é o irmão. Já pensou? Pastor, a paz do Senhor. Já foi, né? E aí a imagem já está denegrida. Então, fale das suas lutas, encontre um lugar para partilha, encontre um lugar seguro, tá? Mas não vão partilhar em qualquer lugar. Existe um lugar seguro para isso. Existem pessoas confiáveis para isso. Não vá abrir sua vida para qualquer pessoa, tá? Mas nós encontramos aqui um lugar seguro, pessoas confiáveis para a gente abrir nosso coração. E isso tem trazido cura. E é bom ouvir das pessoas, principalmente dos mais próximos daquela pessoa, olha, aquela pessoa está mudando, é incrível. Como? Tantos anos, não mudava nada e agora está mudando. É porque ela está trilhando o caminho da restauração. Você pode trilhar também. Eu estou trilhando também, não é de hoje, já faz 10 anos. E ainda tem muita coisa para mudar ainda, né? Eu sou consciente de mim mesmo, né? Mas eu tenho certeza que um dia eu vou chegar à estatura do varão perfeito. E eu não vou desistir. Um dia de cada vez. Amém? Ao escrever essa carta à igreja em Roma, pessoas que ele nem conhecia, falando de Paulo, ele abre o seu coração e se revela a eles. Ao invés de ser chamado de fraco e carnal, ganha confiança daquela igreja e recebe o amor daqueles irmãos quando finalmente chega naquela cidade e é recebido calorosamente por uma comitiva. Paulo experimenta a cura entrando por seus ouvidos, enquanto a doença sai por sua boca. É isso que acontece, queridos. Quando você está falando sobre o problema, ele começa a perder a força na sua vida. É como se você rasgasse uma promissória. Os meninos aqui, né, e meninas também, adolescentes, lutam aí com a pornografia. Eu sei disso, tá? Não precisam ficar assustados. Se você tivesse a liberdade de sentar com seu pai e com sua mãe e falar para eles, papai, mamãe, olha, eu estou viciado na pornografia e também na masturbação. O que eu faço? Você me ajuda? Por quê? Porque isso vai destruir a sua vida. Isso vai destruir a sua área sexual. Isso não vai fazer bem para você. Isso desagrada a Deus. Isso faz barreira, né, quando você vai orar. Você precisa se libertar disso. Mas onde encontrar um lugar seguro, onde eu vá falar isso e a pessoa vai me ajudar, ao invés de me recriminar? Às vezes o próprio pai está envolvido com pornografia, mas ele vai te dar um bom sermão e vai falar que você está em pecado. Mas quem tem a coragem de sentar, meu filho? Eu passo por isso também. Eu luto com isso também. Mas,
vamos fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa, você não vai levar mais o celular para o banheiro, nem o notebook. Você não vai ficar sozinho no computador, vamos colocar ele aqui num lugar público da casa, onde todo mundo passa. Você vai tomando atitudes para que aquela mudança aconteça. Então, essa é a ajuda que a igreja deveria dar. Porque recriminar, o diabo já faz isso todo dia. Ele já acusa a gente todo dia dos nossos pecados. Mas a igreja é lugar de cura. E se você não tiver uma casa, um lugar seguro, uma pessoa confiável na sua casa, que você possa abrir o seu coração, como que você vai resolver isso? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas lá na Igreja Batista Central, um pastor da igreja, pastor Cameron, eu estou falando isso aqui porque o testemunho é público, tá? Está na internet. Ele é filho de americanos, né, criado num lar bem rígido, e ele se tornou, fez um bom seminário, se tornou pastor, e um dia, quando ele foi preparar o sermão do domingo, tinha um ícone lá piscando, e ele clicou, e era pornografia. E por ali ele enveredou na pornografia. Então, ele não conseguia sentar no computador sem acessar a pornografia. E isso trouxe outras mazelas também. E ele, cansado daquilo, daquela luta e daquela culpa que ele carregava, né, de estar na frente de uma igreja, pregando e envolvido com isso, ele foi buscar ajuda. E ele foi, então, procurar o pastor Armando Bispo. Ele falou: pastor, eu vim entregar o ministério, eu não posso mais ficar aqui, né, eu estou viciado na pornografia. E o pastor Armando Bispo, com muita sabedoria, falou: não, pastor, você não vai entregar o ministério, a gente vai cuidar de você. Então, primeira coisa, chama a sua esposa. E aí o pastor marcou outro encontro com ele, com a esposa, eles conversaram, os três, ele orientou a esposa como ela deveria proceder. Não adiantava a esposa gritar com ele, falar que ele era um pecador, enfim, né, não ia resolver o problema. E aí eles começaram a caminhada de restauração no Celebrando lá de Fortaleza, que inclusive foi a igreja de Fortaleza que trouxe esse ministério aqui para o Brasil. E lá no Celebrando, ele começou a tratar, em seguida ele foi para a igreja lá tinha na época uns 4.000 membros, né? E ele abriu o coração dele para a igreja: irmãos, eu estou lutando com a pornografia, né? Mas só por hoje eu estou livre. E o pastor foi se apresentando assim, sendo cuidado, sendo tratado, e hoje, né, ele se apresenta, ele fala: oi, eu sou Cameron, estou lutando com a pornografia há 1 hora, 2 dias, 10 anos. Então, já faz aí, hoje, deve uns 15 anos, né, que ele testemunha que ele está livre disso, mas começou lá atrás, com uma decisão que ele tomou, um dia de cada vez. E isso trouxe para ele autoridade no ministério, né, comunhão com Deus. Mas a luta, queridos, é para todos. Não há acepção de pessoas. Né? O pecado entrou na humanidade, todos aqui estamos sujeitos. Agora, o que a gente precisa é uma decisão de romper com isso, com esse ciclo do pecado, que tem destruído nossas vidas, que tem tirado a nossa autoridade, que tem abalado as nossas casas, nossos lares, né, que tem feito que nossos filhos se percam. Então, papais aqui, mamães que estão aqui, dá abertura para o seu filho, senta com ele. Por que ele tem que procurar uma pessoa lá fora, estranha, para abrir o coração dele, quando ele tem um pai e uma mãe? E pai e mãe amam, de verdade. Então, para de recriminar, senta, ouve, ora, pede ajuda, né, e ajuda o seu filho, a sua filha a sair disso aí. É em casa que começa. A nossa primeira casa, querido, a nossa primeira igreja é a nossa casa. 1 Timóteo 5,8 vai falar: aquele que cuida da igreja, né, e não cuida da sua família, é pior do que o incrédulo. Então, nossa igreja começa em casa. Ok? Então, sobre isso, né? Sobre partilhar. Você já encontrou um lugar seguro para partilhar? Você tem alguém de verdade que você senta com ele e você pode abrir o seu coração sem ser recriminado, sem ter dedos apontados? Você precisa encontrar esse lugar seguro, essa pessoa que você pode abrir o seu coração. E então, quando você falar sobre isso, você vai poder sentir a cura. Por fim, queridos, você já saiu da negação? Você já aceitou que é impotente para mudar a si mesmo? Agora você precisa encontrar um lugar seguro para partilhar e experimentar a cura. Conforme nos diz Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, nesse momento, queria chamar nosso querido irmão Douglas. O Douglas tem uma partilha para fazer com a gente, né? O Douglas está também no caminho da restauração, comigo e com tantos outros que estão aqui, e eu queria que você ouvisse agora a partilha dele.
Não, tá bom. Graça e paz, igreja. Oi, meu nome é Douglas. Sou discípulo de Jesus que luta contra a procrastinação, baixa autoestima, ira e outras coisas mais. Sou do Rio de Janeiro, Belford Roxo, criado em um lar marcado por brigas, discussões e separação dos meus pais. Cresci com medo de que este ambiente familiar se desenvolvesse também no meu futuro lar. Contudo, não havia conseguido vencer algumas mazelas que me acompanharam até bem pouco tempo, como a baixa autoestima e a codependência emocional. Tal comportamento acarretava a necessidade de sempre agradar a outrem, não prezando pela minha vontade e sentimentos. Cresci acreditando que não era correto ter uma vida financeira próspera, pois cria que não era merecedor do sucesso. Eu me sabotava financeiramente. Casei-me aos 26 anos, tornando-me cristão aos 28. Porém, mesmo tendo o Espírito Santo como meu guia, não tive êxito no relacionamento. Grande parte do que havia presenciado no casamento dos meus pais ocorreu também no meu casamento. Mesmo buscando a ajuda da igreja, PGM, família, pastores, o que mais me temia aconteceu: o divórcio. Lutei com todas as forças possíveis, porém, mesmo contra a minha vontade, o matrimônio foi desfeito, deixando em uma situação desesperadora. Dívida de R$115 mil, autoestima abalada e o pior, sem a minha filha ao meu lado, que na época completaria 5 anos. Encontrava-me ferido, humilhado e entristecido. Estava completamente do fundo do poço. Diante do cenário, busquei a Deus em oração. Pedi ajuda aos pastores, irmãos do PGM e família, que me acolheram e me ajudaram a me reerguer. Vi a mão de Deus quando o pastor Paulo e Cris me acolheram por 5 dias em sua casa, a fim de ter tempo para iniciar a minha nova história. Ao me lançar aos pés de Jesus, pude começar o meu amadurecimento, descobrindo os meus erros, pecados e enfrentando-os com humildade e fé. Deus, na sua bondade e misericórdia, concedeu-me o privilégio de cuidar da minha filha após 3 meses do divórcio, estando comigo até hoje. A vergonha de ter me divorciado e o medo do julgamento alheio foram tratados pela igreja por meio da obediência à palavra de Deus e entendimento bíblico do divórcio, aprendendo que havia respaldo bíblico para novo casamento. Diante disso, aguardei no Senhor uma nova chance de ter uma família que honrasse a Deus. E o nosso Senhor me abençoou com a minha amada esposa Gislane, uma mulher de Deus que tem me ajudado a ser um homem melhor a cada dia. Nesse íntere, entre o divórcio e o casamento, fiz muitos cursos voltados para o aperfeiçoamento do meu caráter. Por isso mesmo depois de casado, acreditei que não precisava mais de capacitação, até que, por livre e espontânea vontade da minha esposa, tive que fazer o CR. Não desejava fazer o curso e confesso que estava reticente com a capacitação, mas foi o melhor curso que fiz na minha vida. No CR, aprendi as raízes dos pecados que rondavam a minha história. Recebi incentivo a confessá-los, ferramentas para combatê-los e amor e cuidado para vencê-los. Ao longo desses 9 meses de curso, fiz reparações, restaurei relacionamentos e aprendi a ser sábio financeiramente. Não mais me martirizo pelos erros cometidos, mas invisto energia no arrependimento genuíno, na reparação e mudança de atitude. Por meio do CR, tenho tido tranquilidade em reconhecer meus erros e enfrentá-los, perseverando no processo de cura e amadurecimento da minha fé em Jesus Cristo. Por tudo o que aconteceu, sou grato a Deus pela sua misericórdia e cuidado em me conceder uma abençoada esposa e filha, pelos meus pais e irmãos que sempre estiveram comigo, por ter me dado amizades verdadeiras como o pastor Fábio, pastor Paulo e família, pastor Márcio, pastor Richard, amigos Carlos e Fabiana, amigos do PGM, de partilha, meu padrinho Wellington e a minha amada Igreja Batista Memorial. Obrigado pelo silêncio. Amém.
qual é a sua história? Eu quero terminar, queridos, deixando essa frase para vocês, é o último slide aí. Todos precisamos de restauração. Você pode começar hoje a trilhar este caminho saindo da negação, aceitando que é impotente para mudar a si mesmo e encontrando um lugar seguro para partilhar e experimentar a cura dos seus vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos que tornam sua vida ingovernável em algumas áreas. Deixe Deus assumir o controle hoje. Lembre-se, Ele opera tanto o querer quanto o fazer. Queria te convidar para ficar de pé. A gente vai terminar orando agora. Se essa palavra fez sentido para você, se você sabe que em alguma área você precisa sair da negação, que você é impotente para mudar a si mesmo, que você precisa encontrar um lugar seguro para partilha, vou pedir que você faça essa oração comigo, tá bom? Se apresente sinceramente aí ao Senhor. Ele tem poder para operar tanto o querer dentro de você, quanto o realizar. Vamos orar? Pai amado, estou aqui diante de Ti, junto com os meus irmãos. Enfrentamos, Pai, as mesmas lutas e muitas vezes, Pai, chegamos ao limite. Pai, não permita que isso aconteça com nenhum de nós. Que possamos hoje, Pai, tomar a decisão de tratar as áreas das nossas vidas. Aqueles comportamentos, Senhor, que não estão de acordo com a Tua palavra. O nosso modo de ser em casa, principalmente, no trabalho, na faculdade. Aqueles hábitos, maus hábitos, Pai, que temos colecionado. Que o Senhor vá nos libertando em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que a Tua igreja aqui reunida busque, Pai, a se parecer mais com Teu Filho Jesus. Porque só assim, Pai, poderemos estar um dia eternamente contigo. Senhor, eu te peço que cada um de nós seja capacitado nessa manhã a tomar essa decisão, Pai, de sair da negação. Admitir que há algo sim para ser tratado no nosso caráter, no nosso temperamento, nas nossas atitudes, e que só o Senhor, Pai, pode nos mudar de dentro para fora. A potência, Pai, o poder não está em nós, está no Senhor. E nós queremos entregar ao Senhor agora essas áreas da nossa vida, onde simplesmente, Pai, não temos vitória. Toma conta agora, Pai, em nome de Jesus. Entra, Pai, nos nossos corações e arranca, Pai, isso de dentro para fora. Limpa, Pai, purifica, para que possamos, Pai, viver uma vida de santidade. Te peço também, Pai, que cada um de nós possa buscar esse lugar de partilha, esse lugar onde a doença sai pela boca e a cura, Pai, entra pelos ouvidos. Que o Senhor possa nos proporcionar pessoas confiáveis, Pai, pessoas cheias do Espírito Santo, dispostas a ouvir, dispostas a ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Rompe, Pai, esse ciclo da dependência nas nossas vidas. Queremos, Pai, ser libertos do pecado que de tão de perto, Pai, nos assedia. Fica, Pai, com a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, este domingo. Abençoa domingo à noite, onde a palavra será ministrada novamente. Continua, Pai, falando aos nossos corações. Fica conosco, Pai, nesse dia e nos dá um dia de vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.